com imagens de Neto da Silva, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis. Hoje está no Café Barbeira, um café maravilhoso, que é uma franquia italiana e cheio de segredo o café, né? Porque são 7 grãos misturados, trabalhados, etc. E agradecemos aos nossos patrocinadores, quais sem eles nós não poderíamos estar aqui conversando com vocês e discutindo sobre o 5º Seminário Internacional de Educação. São eles a Dilu, onde você encontra o melhor da Uniflex, que são cortinas maravilhosas, de bom gosto e elegância. Café Virtual, a melhor casa de shows da região. A Pronto Dente, a Clínica Dr. Bruno Pivato, a Clínica Dr. Wilson Davis e, neste momento, o Colégio Melinho, que também é nosso parceiro. Falávamos de questões da interdisciplinaridade, de trabalho, de projetos. E tu começaste a falar, Irineu, que uma das possibilidades de se sair desse isolamento, deste ostracismo de tal ou aquela disciplina, eram os projetos. Explica melhor sobre isso. O projeto é uma proposta que nasceu no final do século XX. Agora. Ontem. 1800 e pouco. Então está no século XIX. Final do século XIX nos Estados Unidos. Portanto, não é uma prática nova, né? Ela é bastante antiga, só que nós pensamos que é uma proposta nova. No entanto, não é. O que é um projeto de pesquisa? O que é pedagogia de projeto? É uma proposta que tenta trabalhar diversas áreas do conhecimento em função de um problema que surge numa sala de aula ou numa escola, por exemplo. Com crianças pequenininhas, né, na pré-escola ou nos anos iniciais, a partir de uma pergunta que essa criança faz, os professores então poderiam trabalhar com essas crianças buscando resposta para essa pergunta que está sendo feita pela criança. Por exemplo, por que o Sol é maior do que a Lua? É uma pergunta que toda criança faz, né? Por que tem Lua à noite e Sol de dia? Por que os dinossauros morreram? Por que ainda tem cores? Portanto, a partir de uma pergunta, nasce um projeto. Essa pergunta que uma criança faz de modo muito natural, todos nós fazemos. No entanto, a partir de uma certa idade, uma certa série na escola, terceira, quarta série em diante, quarta, quinta série em diante, essa forma de trabalhar de maneira mais integrada, ela desaparece e vem então as disciplinas. Então essa criança de 9, 10 anos tem diversos professores, às vezes 5, 6, 7, 8 professores, cada um trabalha no seu pequeno feudo, no seu pequeno gueto, na sua rodoma de vidro, né? E não se comunica entre si essas áreas. O que faz um projeto? Ele faz com que haja uma integração de conhecimentos, participação ativa do aluno a partir das suas questões. O projeto não nasce a partir do que, digamos, a escola quer. Nasce a partir daquilo que o aluno deseja aprender. O que não quer dizer que a escola também não possa propor temas, mas sempre a partir da realidade do aluno. E assim, esse projeto vai avançando através da pesquisa de informações, de coleta de dados, usando diversos meios de fontes de pesquisa. Tanto pode ser livro, revista, internet, como também pode ser entrevista, pode ser conversar com as pessoas na rua, enfim. Esse projeto sai da sala de aula, ele sai da escola e vai para a realidade. Todo projeto tem o seu tempo, né, de buscar informações, de transformar essas informações em resposta para a pergunta inicial. Surgem novas perguntas, que por sua vez serão respondidas através de novas respostas, e assim vai. Lá no final de um certo projeto, o que acontece? Os alunos expõem, eles se mostram, eles socializam aquilo que eles buscaram, e se dá um grande debate. Feito isso, parte-se para um outro projeto, de maneira integrada, usando diversas áreas do conhecimento. Até porque se cria uma teia, né? Claro. Uma teia, porque a partir de uma pergunta, e aí é um dos desafios também, essa coisa que eu falei antes de transformar a escola da resposta em escola da pergunta.
porque a escola dá respostas para as quais não houve uma pergunta. Luzia, isso não é uma contravenção social? Digo isto porque nós vivemos um tempo que nós chamamos de pós-modernidade, e uma das características deste tempo é justamente estarmos vendo apenas afirmações, exclamações. Não há tempo para pergunta e não há um entendimento que a pergunta salva. A pergunta é abolida, nós não podemos permitir que alguém pense perguntando. Não é uma contravenção uma escola, em plena época da afirmação, resolver trabalhar a pergunta? Viva a contravenção! Viva a contradição. Viva a contravenção! Porque enquanto nós ficarmos aceitando as coisas como elas estão postas e, né, como alguém disse que é, o que tem que ser, nós não vamos sair do lugar onde nós estamos. Né? Ou nós vamos começar a nos perguntar e a perguntar é que nós vamos conseguir encontrar algumas respostas daquilo que nós desejamos. Porque eu digo, tu fica trabalhando, tu escolhe determinados lista de conteúdos, por exemplo, né? Tem uma lista de conteúdos lá para serem trabalhados que já vem pronto, não sei de onde, porque antigamente vinha a listagem de conteúdos para as escolas, mas há muitos anos não vem. Que não reflete as perguntas dos alunos. Não, e que também há muitos anos não vem, mas que as pessoas ficam presas. Aquilo ali, então, é que nem uma história que o Paulo Freire contava, né? De que a empregada doméstica que ele tinha em casa estava louca para aprender a escrever o nome dele, mas como tu não aprendeste, o nome dela, como tu não aprendeste ainda a escrever o teu nome? Não, é que o meu nome começa com Z e a professora não chegou no Z ainda. Entende? A, o B, o C, o D. Então, quer dizer, hoje a alfabetização ela é diferente. Hoje é a partir daquilo que a criança traz. Pelo menos, né? Espera-se que assim seja, né? Mas é isso, tu vai escolhendo conteúdos para trabalhar com as crianças, mas que esse conteúdo não bate no desejo dela. E o que não bate no teu desejo, tu não aprende. Tu que trabalhas, deixa eu só fazer esta pergunta para ela, porque agora a Luzia acaba me cutucando de certa forma. Ora, tu que trabalhas bastante com esta questão da mídia, da informação e tal, onde tu encontra as perguntas e como fazer com que as ditas afirmações, sentenças tão promulgadas de fruição e gozo, né, do sucesso deste mundo dito novo, como fazer com que tudo isto tenha um ponto e agora apareça uma nova frase com ponto de interrogação no final? É uma pergunta difícil, mas é para que a gente pense mesmo. Como pegar essas informações todas e começarmos a usar perguntas, fazermos perguntas a respeito destas informações. É um questionamento que eu quero perguntar e quero que tu tentes, Clarissa, de alguma forma dizer o que te incomoda nisso tudo, porque tu precisas comunicar dentro da tua área, tu precisas afirmar. Há como fazer algum tipo de propaganda onde tu faças pergunta? Ai, nossa, agora seria uma forma de provocar, não seria? Figura aí, né? Se eu pudesse ajudar. Não, mas eu fico aqui pensando. Tá? Tenta responder essa maneira. Ele vai dizer quando. Então, acho que tanto hoje como no meio que a gente vive hoje, com relação à internet, como antigamente, no passado, enfim, a gente sempre parte de uma pergunta. Então, independente de... A gente sempre precisa resolver um problema, assim como o Irineu falou com relação aos projetos. A gente sempre parte de uma pergunta para, então, ver as possíveis soluções, as possíveis alternativas, aquilo que tu quer chegar. E eu acho que a comunicação funciona assim também. Então, colocar este ponto de interrogação, na verdade, é uma coisa que já acontece. Eu acho que o que não acontece é a gente não se focar, então, talvez, no objetivo final, mas então parar um pouco mais para pensar nesse meio do caminho, que significa esse ponto de interrogação. Sim. Uma outra questão eu gostaria agora de tocar, propriamente, é sobre o título do seminário. Por que nativos? Certo. Por que nativos? E é bacana porque vocês colocaram aqui, eu vou mostrar novamente para o nosso telespectador, o Neto vai dar um foco, nativos digitais. Por que nativos? Como é que nasceu esse tema do seminário? Todos os temas dos nossos seminários, eles nasceram a partir do seminário
anterior. Então, é feita uma avaliação pelos participantes. É claro que nenhum deles disse esse tema aqui. Mas pela maneira como eles se manifestaram sobre suas preocupações, deixa entender que há uma dificuldade hoje de lidar com esse tipo de aluno. Bom, a gente pega todas essas avaliações e junta, e aí nós temos um grupo que discute isso. Quer dizer, qual o grupo? Os representantes dos nossos parceiros. A Luzia fez parte, o professor Cláudio, a professora Eva. Nós nos sentamos diversas vezes para discutir esse tema aí, até surgir a formulação desse tema. Quer dizer, por que nativos digitais? É porque é uma realidade. São pessoas, são crianças e jovens que nasceram nesse contexto digital. Eles têm um controle na mão, tanto no concreto como no simbólico. Eles comandam tudo, não é assim? Nossos netinhos, de 5, 6, 7 anos, eles sabem usar aquele controle da TV, etc e tal, de maneira que a gente se surpreende. Mas também tem outro controle, isto não é sobre nós, sobre a família. Portanto, essa geração aqui está nos dando um baita de um baile, um tremendo baile. Em termos de desenvoltura, uso de tecnologia, perguntas que eles têm, do modo como se expressam, ideias que eles têm. Eles têm cada forma de se expressar que a gente, que valeria a pena tomar nota disso aí. Portanto, são, de fato, crianças e jovens totalmente diferentes. Enquanto isso, a escola ainda pressupõe que essa geração aqui vem para a sala de aula comportadinho, quietinho, com sede de aprender aquilo que eu quero ensinar, e assim por diante. Não é mais assim. Eu também penso que o professor hoje, que é a escola hoje, que não muda, não é porque não queira, porque não sabe mudar. Eu só faço uma coisa nova, diferente, quando eu sei fazer isso. Eu não faço diferente quando eu não sei fazer isso. E outra coisa, trocar minha prática como professor exige perder alguma coisa. Aquilo que me dava segurança, no meu modo tradicional de dar aula, eu preciso trocar por uma outra prática. E isso me dá medo, isso me dá insegurança. Isso faz com que eu tenha que repensar um monte de coisas que eu já acreditava. Não é tão simples assim. Quer dizer, quando a gente muda, quando tem uma necessidade, quando tem desejo, quando tem motivação, e quando tem, de certo modo, uma cobrança para que seja diferente. Eu até posso sentir necessidade, até posso sentir desejo, até posso ter motivação, mas se não há uma cobrança, talvez eu não faça. Há uma provocação que isso. Acredito que tem que haver, né? Portanto, esse tema aqui, David, ele tenta expressar uma realidade. Poderia ser um outro tema, outra formulação desse tema, mas o central desse tema é como trabalhar com essas crianças e jovens e o que a escola deve aprender antes de ensinar. Uma questão importante que me vem à cabeça agora vai estar exclusivamente as inscrições abertas para educadores ou um pai, uma mãe, um profissional de comunicação que queira participar poderá se inscrever? Vocês pensaram nisso? É um evento público. Evento pensado para educadores, mas não impede que de repente alguém que não seja professor possa participar, né? Que tem interesse pelo tema. Até porque o tema é muito abrangente, é um tema que envolve a todos. Se um pai ou mãe quiserem participar, serão bem-vindos, tá? Tranquilamente. Ou também outros profissionais, sei lá, psicólogos, por exemplo, né? Enfim. Que trabalham com educação em outros setores também, né? Dentro da empresa hoje se discute educação. Tem Enfim, também palestra. É um outro meio, também é uma outra possibilidade. É interessante que tu estás dizendo isso, Clarice, até porque eu participo de grupos de gestão e formação pela Univates em várias empresas. Eu estou trabalhando agora, inclusive, Languiru, Unimed, Costaneira, são muitas empresas trabalhando esta questão do processo educacional, de gestão, de formação humana dentro dos seus quadros. É um